O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 6º dia, na 8ª do Natal do Senhor, e São João, na primeira leitura, nos dá uma palavra que é iluminadora, porque nós estamos na 8ª do Natal do Senhor, que nos prepara para a celebração de Santa Maria, Mãe de Deus, mas que também acontece, socialmente falando, a celebração do Ano Novo. Nós entramos num novo ano do calendário litúrgico. E é interessante como a leitura de hoje nos ajuda a colocar as verdadeiras motivações para a entrada do Ano Novo. Nós poderíamos dizer de uma outra maneira, sem sombra de dúvidas, adequadas. As verdadeiras motivações de celebrar o Santo Natal, as verdadeiras motivações para viver toda a nossa vida. Por quê? Porque são motivações cristãs. E como são motivações cristãs, são adequadas para todos os tempos litúrgicos e para toda a nossa vida. Eu enfatizo aqui apenas o Ano Novo que se aproxima, porque isso talvez de alguma maneira encontre um maior eco na nossa sensibilidade também. Pois bem, então São João, na primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 15, 1 João, capítulo 2, versículo 15, São João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, não está nele o amor de Deus, não está nele o Espírito Santo. Compreendamos aqui, mundo, aquela realidade que se contrapõe a Deus. Não está falando simplesmente do mundo criado por Deus, porque o mundo criado por Deus é bom, mas de tudo aquilo que nos faz esquecer Deus, de tudo aquilo que nos faz ou nos colocar contra Deus, ou de tudo aquilo que nos faz esquecer Deus. Então, São João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, não está nele o Espírito Santo, não está nele o amor do Pai. E aí ele continua: porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, a soberba da vida, são esses três venenos para a nossa alma: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então São João aqui, ele nos apresenta 3 venenos dos quais devemos fugir, e eu gostaria de propor 3 remédios para esses 3 venenos, para que nós possamos entrar neste ano que se aproxima com um antídoto, com o remédio para a nossa alma, para que bem possamos viver nossa vida cristã. Pois bem, então, o que são essas concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida? A palavra concupiscência significa uma forte vontade, um forte desejo, uma fome até. Quando na teologia se fala da concupiscência, que em nós existe a concupiscência, isto é, a fome do pecado. Então existe em nós esta forte inclinação, este forte desejo desregrado. E por concupiscência da carne, entendamos aqui todas aquelas más inclinações presentes na nossa alma que nos levam ao afastamento de Deus. Não entendamos aqui concupiscência da carne no sentido de carne, matéria, mas é uma alma tão voltada para os prazeres sensíveis que ela se tornou movida pelos impulsos carnais. Então, São João vai dizer que uma alma assim, ela não ama, o amor de Deus não está nela, ela está amando o mundo, isto é, aquela realidade que nos afasta de Deus, que nos fecha para Deus. Uma pessoa movida pela concupiscência da carne é aquela que busca nos prazeres sensíveis a sua felicidade. Então a sua felicidade consiste nos prazeres. A sua motivação é: fuja do que causa sofrimento, fuja da dor e busque o prazer. Vocês percebem que quem assim vive, vive como um animal. Os animais são assim. Os animais, eles fogem de tudo aquilo que é desagradável e busca tudo aquilo que é agradável aos seus sentidos. O animal, um cachorro, um gato, um pássaro, todos eles vivem guiados simplesmente pela concupiscência da carne. E São João quer nos mostrar que existe uma realidade maior, porque se nós simplesmente nos guiarmos por buscar o que nos concede prazer e fugir daquilo que nos confere dor, nós fugiremos da cruz, porque a cruz não nos dá prazer e nos causa dor. Nós entraremos pela porta larga, porque a porta estreita não nos dá prazer e exige dor e sofrimento. Nós negaremos o Cristo que nos promete neste mundo cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E renunciar-se a si mesmo significa renunciar a algo que lhe é caro. E como nós somos homens e mulheres marcados pelo pecado, não poucas vezes as coisas que nos são caras são más, são desagradáveis a Deus. De modo que quando você, iluminado pela graça de Deus e pela sua inteligência, você vê que aquilo a que você se sente apegado, aquilo que lhe é caro, é mau, você pratica violência contra você mesmo e renuncia. Mas percebe que isso só faz quem não é movido pela concupiscência da carne, porque quem é movido pela concupiscência da carne, ele busca o que lhe dá prazer, ele busca o que lhe confere alegria imediata, uma felicidade imediata, mesmo que momentânea, e aí ele entrega a sua alma
à perdição. Então, meus irmãos, nós precisamos fugir da concupiscência da carne. Nós não somos animais guiados simplesmente pela busca dos prazeres e fugindo daquilo que nos confere algum sofrimento. E qual é o remédio para esta doença que existe no coração de todo homem e mulher marcados pelo pecado? É o jejum. O jejum, que nós pensamos que é uma prática, quer dizer, nós pensamos não, né? Nós sabemos muito bem que não é uma prática simplesmente quaresmal, é uma prática para toda a vida. Na quaresma se enfatiza, mas é uma prática para toda a vida. Ora, o jejum faz com que você, movido por desejos sobrenaturais, você abrace a dor, você renuncie o prazer, porque você crê, você sabe que existem dores que nos concedem a felicidade, e existem prazeres que nos conferem a ruína eterna. Então nós às vezes iremos agir de uma maneira contrária àquele princípio: fuja da dor, busque o prazer. Nós iremos fazer o contrário, nós iremos buscar a dor e fugir do prazer. Fugir do prazer de um bom prato, de uma boa comida, fugir do prazer de uma noite de sono confortável, fugir do prazer de uma posição cômoda quando fazemos as nossas orações. Então você reza de joelhos, você dorme no chão, você não come, isto é, você toma um banho gelado, se bem que banho gelado aqui em Cuiabá, Várzea Grande, é prazer, mas tudo bem, há quem não goste do banho gelado. Então você toma um banho gelado, porque aquilo lhe confere um incômodo, mas você está fazendo isso para habituar o seu corpo e a sua alma a abraçar algo desagradável por algo superior, de modo que quando vier uma tentação em particular, você já estará acostumado a buscar a dor e fugir do prazer. É claro, meus santos, que isso não será aplicado a vida inteira. É claro que haverá momentos em que você vai comer tranquilamente e feliz e grato pela comida que lhe foi concedida. É claro que você muitas vezes vai dormir confortavelmente na sua cama. É claro que você, em alguns momentos da sua vida, você abraçará com gratidão as coisas boas que Deus lhe concede, mas você praticará o jejum na sua vida para que você esteja alerta, cuidado com a concupiscência da carne, que faz com que você busque sempre o que confere prazer e fuja da dor, porque neste princípio não consiste a felicidade. E se você o puser como o princípio motriz da sua vida, isso levará você à perdição eterna. Pois bem, São João diz, vamos lá, ele diz assim que não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus, porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, isto é, aquela pessoa que é movida por uma curiosidade mórbida, isto é aquela pessoa, por exemplo, que ela é capaz de perder horas olhando Instagram, Facebook, WhatsApp, querendo saber da vida alheia. Isto é, existe um prazer, e esta busca de prazer obtida pelos olhos levará você, isto é, daí nasce o que? O materialismo. Isto é, você que vai vendo essas coisas e vai desejando essas coisas
e aí você vê a vida dos outros, e você deseja a vida dos outros, você vê os corpos dos outros, e você deseja os corpos dos outros, seja para ser como, seja para ter aqueles corpos, você vê aqueles carros, aquelas casas, aquelas roupas, aqueles bens, e você deseja aqueles bens, e daí nasce o materialismo, o consumismo, a avareza, pela concupiscência dos olhos, de você vive guiado por essa curiosidade, e consequentemente você cairá o que? No desejo dessas realidades em que você está colocando a sua satisfação. É claro, não é à toa, por exemplo, vocês veem, a gente sempre, quando está olhando qualquer coisa na internet, sempre vem alguma propaganda, né? Algum produto oferecido, porque eles conhecem a alma humana marcada pelo pecado. Eles sabem que nós estamos ali no momento de vulnerabilidade, que você está olhando, você está atiçando a sua capacidade de desejar, a sua curiosidade, e acaba desejando aquilo que você nem precisa, e acaba comprando aquilo que você nem precisa e nem você pode. Então, qual é o remédio para esta concupiscência dos olhos? A esmola. Quando você aprende a se desapegar, quando você aprende a sair dos seus pseudo-desejos, das suas pseudo-necessidades, das suas falsas necessidades, para a necessidade do outro. Você se abre à generosidade, você olha para o outro movido pela caridade, porque quando você está movido simplesmente pela concupiscência dos olhos, é o seu eu, são as suas necessidades, falsas muitas vezes, que estão no centro. Então você quer cada vez mais, você deseja cada vez mais. Então você tem um sapato e você quer um outro sapato, você tem uma bolsa, você quer uma outra bolsa, você tem um celular, você quer um novo modelo de celular, você tem um carro, você quer um outro carro, e você vai crescendo no seu coração o desejo das coisas, e o seu coração vai se empanturrando do desejo dessas coisas que o incapacitarão, o desejo dessas coisas o incapacitará de desejar o Filho de Deus, de desejar a presença de Deus cada vez maior no seu coração, de desejar as coisas do alto, porque nós temos apenas, meus santos, uma alma para preenchê-la, nós temos apenas um coração para preenchê-lo. Se nós preenchemos o nosso coração, a nossa alma, com o desejo das coisas visíveis, como é que haverá espaço para as coisas invisíveis? É por isso que São Paulo vai dizer: aspirai às coisas do alto, aspirai às coisas sobrenaturais, e nós precisamos nos exercitar nisso. Mas se eu me entrego à concupiscência dos olhos, eu vou desejar cada vez mais as coisas de baixo. E por debaixo, coisas de baixo, eu não estou me referindo às coisas infernais, não, estou falando das coisas materiais, das coisas que em si não são nem más, mas se você torna-as primárias, primeiras, principais na sua vida, você será um homem e uma mulher guiado pela concupiscência dos olhos. E o remédio é a esmola. Quando você aprende na prática e na violência, porque às vezes, pelo menos no início, a esmola é quase que uma violência, porque você não quer, mas você aprende na prática e na violência que não só de pão vive o homem, mas de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você, por amor a Deus, você se desapega de um bem, você se desapega daquele dinheiro com o qual você poderia alimentar a concupiscência que existe em você, mas para matar, pisar, esmagar aquela concupiscência, você daquilo se desapega. Então, concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos e soberba da vida, isto é, quando a pessoa, agora é quase que a consequência das duas concupiscências anteriores, ela agora se coloca no lugar de Deus, ela agora coloca as suas vontades e o seu pensamento, as suas ideias no lugar de Deus. Ela não aceita mais que Deus seja Deus, pode até ter Deus como uma ideia abstrata, mas não como alguém que mexe, que se intromete na minha vida. Não, isso não. Quem manda na minha vida sou eu sou o dono do meu nariz. Então você não quer que Deus molde, que Deus tenha vez e voz na sua vida, mas no máximo, uma ideia muito bonitinha, um empregado muito poderoso a quem eu recorro quando quero alguma coisa. Faz isso para mim. Aí eu busco Deus, mas não como alguém que move, que muda, que põe a mão e faz tudo segundo lhe aprouver. Então, a soberba da vida, que tem como remédio a oração. Quando eu rezo, eu aprendo a me submeter a Deus. Quando eu frequentemente rezo, eu vou me deixando guiar pelo impulso da graça e não mais me deixo guiar pelo impulso, pelos prazeres do mundo, pelo impulso maligno, mas eu me movo pelo Espírito de Deus, eu sou movido pela graça de Deus. Então, a soberba da vida, que é combatida pela oração. Pois bem, meus irmãos, estes 3 princípios nos ajudarão a entrar bem no ano que se aproxima, no ano de 2024, porque infelizmente as pessoas e muitos cristãos católicos dizem assim com a maior naturalidade, né? Até ficam cantarolando: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Gente, isso é, muito dinheiro no bolso para que eu me entregue à concupiscência da carne, para que eu tenha muitos prazeres, e saúde para dar e vender, para que eu aproveite tudo isso que o dinheiro pode comprar. Isto é, ninguém está pedindo, Senhor, que eu seja mais dócil a Ti neste ano de 2024, para que eu possa crescer na obediência, no amor, na fé, para que, se for a minha hora, se o Senhor vai me chamar neste ano, que eu esteja preparado, que eu seja um dócil instrumento em Tuas mãos para as outras pessoas, que eu não Te ofenda neste ano de 2024, que eu não cometa pecados mortais, que eu esteja de pé e que eu não Te reclame quando a cruz me pesar. Isto é, desejos sobrenaturais não, são desejos movidos pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. É dinheiro no bolso, saúde, amores, prazeres, tranquilidade. Isto é, nós entramos, nós não, livre-nos Deus, a quem entre a cada ano, movido simplesmente por concupiscências e não movido pelo Espírito de Deus. Que nós, meus irmãos, nos preparemos nesta 8ª de Natal, em que nós iremos coroar com a celebração da toda a Santa Mãe de Deus, da Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, e peçamos que ela nos ajude a ter no nosso coração aquelas motivações que nos fazem seus filhos e servos do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim, meus irmãos, entraremos bem em 2024, 2025, entraremos bem em qualquer situação, seja ela fácil ou difícil, porque estaremos movidos pelo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.